E este vídeo de hoje é para você que quer trabalhar no conforto da sua casa, vendendo salgadinhos assados para a festa e não sabe como começar a produzi-los, usando apenas os utensílios que você já tem aí na cozinha da sua casa. E tudo isso de uma maneira muito simples para você fazer, vender e ganhar bastante dinheiro. E eu te garanto que vender salgados é uma ótima opção de faça e venda, porque salgados você vende durante o ano todo. E a minha intenção com este canal é ajudar outras pessoas com as mesmas receitas que me ajudaram durante todos estes anos, faturando uma renda extra trabalhando no conforto da minha casa. E se você é novo por aqui, eu sou a Maria Confeiteira. Também vou te ensinar essa massa sensacional e muito fácil de fazer. Agora vamos aprender? Para começar a receita, vou te mostrar os ingredientes da massa. Aqui eu tenho uma colher de sopa rasa de sal e outra de açúcar, 2 ovos inteiros e 10 gramas ou um sachêzinho de fermento biológico seco, que equivalem a 30 gramas do fermento biológico fresco. Um copo de 250 ml de leite, outro de água e outro de óleo. Os três têm a mesma medida. Também coloquei aqui em uma bacia 1 kg de farinha de trigo e depois que eu preparar a massa eu venho te mostrando a quantidade exata que eu usei na receita. E para começar a preparar a massa não tem mistério. Eu vou colocando em uma tigela todos os ingredientes, menos a farinha de trigo que eu só vou usar por último para dar o ponto nessa massa. Viram como é fácil preparar essa massa? Não tem mistério, pessoal. É só você prestar bastante atenção no vídeo, eu tenho certeza. Vocês vão aprender muito. Olha só, de início, coloco esses ingredientes aqui e misturo tudo muito bem. Depois, eu vou colocando farinha de trigo aos poucos e vou misturando. Como essa massa é pesada, eu sempre uso uma colher de pau. E agora é só isso, você vai colocando a farinha de trigo aos poucos e vai misturando até que essa massa se desprenda aí toda da minha tigela. Aí eu já sei que é hora de eu colocar um pouco de farinha de trigo na mesa para poder sovar essa massa com as mãos. Aqui eu vou sovar por pelo menos uns 5 minutinhos até que ela esteja assim, bem lisinha, sequinha por fora e porém grudenta na parte de dentro, assim como eu estou te mostrando. É assim que eu sei que a minha massa vai ficar bem fofinha depois de pronta. Agora vou bolear aqui novamente para deixar na mesma tigela que eu estava usando para descansar por pelo menos uns 30 a 40 minutos até que essa massa dobre de volume. Eu coloquei um pouquinho de farinha aqui na parte de cima e vou cobrir com um paninho e vou deixar aqui do lado mesmo enquanto eu te falo sobre o recheio que eu vou usar hoje. Eu vou te ensinar a preparar 3 tipos de salgadinhos diferentes usando o mesmo recheio, tá? Mas na sua casa você que vai definir aí o que você quer usar. Este daqui eu já tinha aqui em casa congelado, que é o mesmo recheio que eu uso para produzir as minhas coxinhas prontas, fritas e congeladas, coxinha cremosa que eu já te ensinei aqui no canal. Foi um curso completo de como preparar essas coxinhas. Então, eu já tenho a receita desse recheio lá, tá? Vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu vou colocando aqui o meu requeijão cremoso, eu uso esse de bisnaga mesmo, até ficar numa consistência pesada, mas porém tem que cair da colher. Então, eu vou colocar mais um pouco e vou misturar. Tá pesado, mas caiu? Olha só, já está no ponto. Vou transferir aqui para uma tigela porque eu vou separar um pouco ali para usar em uma outra receita depois. Vou reservar. Tá bastante calor aqui, a minha massa demorou 20 minutos para crescer. Olha só que massa sensacional que eu tô te ensinando hoje aqui no canal da Maria Confeiteira. Agora não tem mistério, é só você pegar, colocar mais um pouco de farinha de trigo na mesa, depois que a sua massa cresceu. Dou uma leve boleada novamente e vou cortar em vários pedaços. Olha só que massa linda aqui na parte de dentro, pessoal. Para começar a produzir os salgados, eu cortei em 4 partes.
e eu uso essa massa há muitos anos e eu uso ela também para preparar qualquer tipo de salgado que eu precise, tanto para lanchonete como para festa. Eu vou abrir essa massa virando ela de um lado para o outro e deixar aí pelo menos com a espessura de meio centímetro, porque vou te ensinar a preparar as esfirras primeiro. E você que ainda não tem um cortador, use um copo, uma xícara, um potinho aí, o que você tiver na sua casa. E antes de cortar, eu passo a boca do meu utensílio doméstico aqui na farinha de trigo. Isso facilita muito a hora de eu cortar. E agora é só você prestar atenção no vídeo e deixar aquele like para fortalecer o meu canal e eu sempre trazer essas receitinhas boas para vocês. Depois que eu cortei, eu pego um pedaço na minha mão, coloco o recheio na parte central e fecho o meio dessa massa. E agora eu venho costurando com as mãos de baixo até essa parte do meio onde eu fechei, viro a massinha para o lado, ajusto o meu recheio e pego o meio de cima até a parte de baixo, viro, dou uma ajustada com a minha mão e a minha esfirra já está pronta. Se você nunca fez e quer aprender, faça meia receita, vai treinando, faz para sua família que logo você pega experiência. E depois já começa vendendo. Olha, aqui eu peguei mais uma massinha, coloquei na mão, coloquei o recheio, ajusto e aperto a parte do meio. Fechou? Venho de baixo para cima costurando, arrumo, depois venho no meio aí da parte de cima, puxo para baixo e vou fechando, grudando uma massinha na outra, para o meu recheio não vazar. Agora arrumo assim na minha mão, como eu estou te mostrando, e pronto, mais uma esfirrinha já está pronta. Aqui em casa eu gosto de assar os meus salgadinhos em formas de pizza, mas daqui a pouco eu vou te mostrar, você ainda que não tem, como que você vai fazer para assar aí na sua casa, na sua assadeira comum. E eu coloco uma afastada da outra, tá? Agora eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo e pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no meu canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha que eu trouxer por aqui. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando desta receita. Se você também não me acompanha em outras redes sociais, procura lá a Maria Confeiteira, tem bastante coisa boa para vocês também. E deixe nos comentários de onde você está me assistindo. E agora que eu terminei de preparar as esfirras, uma dica, eu não preciso esperar elas dobrarem de volume novamente para levar ao forno, tá? Assim que eu termino de produzir, eu passo aí 2 gemas de ovos, aproximadamente com um pouquinho de leite, pincelo e já levo para assar em forno alto a 180 graus. É bem rápido, eu já vou levar para assar enquanto te ensino outro modelinho. Vou colocar mais farinha de trigo aqui, peguei outra forma aí para assar os outros. E vou abrir essa massa virando de um lado para o outro até que eu consiga deixar ela bem quadradinha. Tem 2 maneiras fáceis de preparar este salgadinho. Uma delas é você cortando essa massa em um quadrado e cortando ao meio para fazer vários pedaços quadrados pequenos. Não precisa pesar, pessoal, essa massa não, e nem cortar em tamanhos certos, tá? Porque eu vou fazendo aos poucos com esses quadrados pequenos, cortando aí nas laterais, deixando o meio todo coladinho, assim como eu estou te mostrando. Depois disso, eu venho colocando o meu recheio na parte do meio e para fechar vou colocando uma tirinha, uma para lá e outra para cá, fazendo uma mini trancinha. Vou fazer isso com todos. Vocês sabem que o pessoal come com os olhos. Além do seu salgado tá gostoso, se ele tiver bonito, eu tenho certeza, você vai vender bastante. Olha só como é fácil preparar esses mini salgadinhos de festa. Vou fechando e vou deixar aqui do lado. Eu poderia ter cortado este vídeo, mas eu gosto de te ensinar tudo no mínimo detalhe. E você que quer aprender, eu tenho certeza, vai ficar ligadinho aí até o final. Agora eu vou repetir o mesmo processo, fazendo isso com os outros pedaços que eu tinha aberto e cortado. Eu vou adiantar aqui o vídeo porque estou fazendo o mesmo modelo que eu acabei de te ensinar. Eu chamo esse salgadinho de mini trancinhas
assadas para a festa. E vocês viram que toda vez que eu enrolo, eu sempre bato com as mãos aí na lateral para ele ficar bem fininho? Eu vou cortar em tamanhos de 3 dedos, mas na sua casa você vai cortar do tamanho que você preferir. E olha só que salgadinho lindo, meus amores. Como agora é só cortar e colocar na minha forma, eu vou adiantar o processo aqui para vocês. É bem rápido. Eu prefiro esse tamanho, mas você pode cortar menorzinho para fazer o seu salgado render. Agora eu vou fazer o mesmo salgado usando um pedaço maior da massa. E essa que vai sobrando, vou deixando aqui do lado, depois eu vou abrir de novo, não vou perder nada dessa massa. Eu fiz uma tira bem comprida e tô cortando aí nas laterais em vários pedacinhos. Depois que eu faço isso com toda essa massa, eu venho colocando o meu recheio aí na parte do meio. Eu tô usando uma colher porque este recheio ele é bem firme, senão eu colocaria em uma manga de confeitar e colocava, tá? Agora é só eu passar uma tira de um lado para o outro, até chegar aí na parte de baixo. De vez em quando venho ajustando com os dedos para deixar o meu rolinho bem fininho. Depois disso, eu venho cortando de 3 em 3 dedos aí, tô medindo com a mão mesmo, tá? Não tem nada de complicado nessa receita. Agora vou pegando os pedacinhos e vou ajeitando aqui na minha forma de pizza. Olha só que coisa linda. Vou deixar aqui do lado e vou abrir mais um pedaço da massa fazendo o mesmo processo. É só você prestar bastante atenção e perceber que não é difícil preparar este salgadinho de festa, não. Vocês vão me perguntar por quanto que eu venderia 100 salgadinhos assados, mas isso depende de cada região e eu nem vou te falar hoje. E agora que eu terminei de cortar, coloquei todos na assadeira e vou pincelar. Eu vou colocar um aqui na minha mão para você ter noção na sua casa do tamanho que eu cortei. Vocês viram? Estão no tamanho aproximadamente de um dedo. Eu deixo bem fininho porque depois que ele vai para o forno ele cresce novamente. Eu não quero um salgado muito exagerado. E agora que eu terminei, vou levar para assar. Não precisa esperar crescer novamente. E enquanto isso, vou abrir mais massa para te ensinar um outro modelo bem facinho. Aqui, se eu quisesse passar com a bisnaga, daria certo para um recheio mais mole. Mas como esse aqui tá bem firme, eu coloco com a colherzinha mesmo. Ah, deixa eu te mostrar as esfirras. Elas já assaram. Imagina você produzir um salgado lindo desse na cozinha da sua casa. Essa massa é bem fofinha. Tá branquinho ainda, mas tá assado porque eu viro a parte de baixo, eu vejo que já está dourada, então o meu salgado já está pronto. Olha que massa fofinha, pessoal. E por eu ter usado uma quantidade maior de óleo na massa, ela é diferente da massa de pão. Agora vamos voltar ao nosso outro modelinho que eu vou te ensinar. Eu abri, coloquei aí o meu recheio quase próximo da borda e vou cobri-lo com a massa. Aperto com os dedos para ele não escorrer, apesar dele estar bem firme, né? E dou outra volta nessa massa. Ela tá um pouquinho grossa, então eu vou passar o rolo um pouco mais para frente e vou cortar aí na frente, quase como o outro modelinho que eu te ensinei. Agora é só enrolar direto. Esse eu não vou trançar, dou alguns beliscões nas cordinhas aí do lado até a parte de baixo, para eles ficarem bem bonitinhos. Dou algumas batidas nas laterais e se você não tem a forma de pizza, não se preocupe, eu sempre asso na parte de fora da minha assadeira. E por ter bastante óleo nessa massa, eu não unto as formas que eu estou usando. E esses daqui eu coloquei os rolinhos inteiros, para depois vir cortando, porque depois de assados eu vou te mostrar como eles vão sair daí. Arrumo bem direitinho, um longinho do outro, tá? Olha, eles já estão cortados e você só vai ver o resultado depois de pronto. Vou deixar aqui do lado e vou repetir o mesmo processo com o restante dessa massa. E no final do vídeo eu também vou te dar uma dica de congelamento. Como você produzir e congelar os salgados assados, que é diferente do salgadinho frito, tá? Por isso a importância de você assistir o meu vídeo até o final. Eu amo poder passar todas as dicas que Deus vem me ensinando para todos vocês.
E mesmo que o vídeo esteja longo, eu tenho certeza, quem quer aprender vai assistir. Reparem que eu fiz o mesmo processo, girei, estou sempre apertando, coloquei eles inteiros aqui em cima e venho cortando aí de 3 em 3 dedos. Ajusto e agora vou colocar aqui nessa parte do meio. Quando eu uso o fundo da forma para assar os meus salgados, eu economizo gás, porque eles assam bem rápido. Também não vou esperar crescer novamente. Terminei, pincelei e já vou levar para assar. Eu usei o mesmo tipo de recheio, meus amores, para te ensinar, tá? Mas na sua casa você vai usar o recheio da sua preferência. Também vou te falar a quantidade que me rendeu de salgadinho com essa massa. E uma dica, quer vender ele sem assar para o seu cliente? Do jeito que eu estou fazendo aqui agora, é só você colocar na assadeira, pincelar e levar para congelar. Depois de congelados, com eles sem assar, você vai ensacar e vai oferecer para o seu cliente assar na casa dele. E você tem que congelar eles já pincelados. Depois você vai explicar para o seu cliente como que ele vai fazer para assar na casa dele. Aqui eu gastei só 900 gramas da farinha de trigo para preparar a massa. Sobrou um pedacinho de massa, eu fiz um pãozinho. Agora vou levar para assar. E agora que eles ficaram prontos, olha só que salgado lindo. Tem a minha dica de como você vai fazer para congelar eles depois de prontos, já assados, que é totalmente diferente do salgado frito. Assou, esfriou, é só embalar em saquinhos plásticos bem vedados, por pelo menos 3 meses. E antes disso, com os meus salgados ainda quentes, eu derreti aí no micro-ondas 1 colher de sopa de margarina e tô passando aqui em todos eles para dar todo o brilho especial nos meus salgadinhos. Isto chama toda a atenção do meu cliente. E caso você tenha ficado com alguma dúvida com relação a este vídeo ou qualquer outro, é só você vir aí nos comentários e deixar lá a sua perguntinha para mim, que assim que eu tiver aqui um tempinho eu venho respondendo todos vocês. E olha só aquele lá que eu coloquei inteiro e cortei em cima da forma, depois ele se solta sozinho. Olha só a parte de dentro, que salgado rico, pessoal. E antes que vocês me perguntem, eu não pesei a massa que eu usei, também não pesei a quantidade de recheio que eu usei e não pesei os meus salgadinhos depois de prontos. O meu intuito é ensinar vocês a produzirem, fazer esses 3 modelos aí na sua casa. Mas se você quer padronizar o teu trabalho, é só você pesar massinha por massinha antes de produzir para assar. Agora dá uma olhada na parte de dentro da esfirra. Que massa branquinha, fofinha e sensacional que eu trouxe hoje para vocês. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu só posso te agradecer. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Façam e vendam. Tchau!